Muito boa tarde, senador. Nós estamos aqui reunidos no Instituto de Engenharia, estamos cientes da sua restrição de tempo, agradecemos muito o seu empenho, sabemos aí que o senhor está aí no interior do Rio Grande do Norte, com vários compromissos de campanha. Nós queremos agradecer a sua participação. O senhor fique à vontade, a Ieda de Oliveira é a coordenadora desse painel. Nós acabamos de ouvir a professora Flávia Consone, da Unicamp, e em seguida ouviremos a Eleonora Passos, da União Internacional do Transporte Público. Fique à vontade para conversar, senador. Quero só destacar um pequeno detalhe importante. Para esse debate, nós convidamos os 4 candidatos a presidente da República e 3 candidatos a governador de São Paulo. O senhor é o único representante de candidato a presidente da República que aceitou falar sobre o tema, juntamente com o professor Nelson Marconi, que é assessor do candidato Ciro Gomes. Nenhum dos outros sequer mandou representante, por isso mesmo nós reiteramos os nossos agradecimentos. Fique à vontade, senador, a palavra é sua. Eu sigo aqui. Luiz e Adalberto Maluf, eu quero agradecer a vocês, inicialmente, pelo convite a nós. E agradecer, claro, às 2 entidades, ao Instituto de Engenharia e à Associação Brasileira de Veículo Elétrico. Para quem não me conhece, eu sou o senador Jean Paul Prats, eu sou líder da minoria no Senado Federal, mas antes de chegar ao Senado, eu já estava trabalhando com a BVE. Adalberto sabe disso. Eu ainda como consultor da área de petróleo, né, inusitadamente, e já fazendo minha própria transição energética para a energia renovável, quando vim de Mala e Cuia para o Rio Grande do Norte, lá 20 anos atrás, e aí mais ou menos há uns 10 anos atrás, fui bater aí na BVE para saber como é que andava a eletromobilidade no Brasil. Fui recebido à época pelo Ricardo Rubensberg, e logo em seguida também passei a conhecer a Adalberto e todos vocês que fazem parte da BVE, e tínhamos inclusive um think tank que existe até hoje aqui no Rio Grande do Norte, que eu fundei para tratar de renováveis, da economia do futuro, né, e também, claro, de eletromobilidade, que é o CERN, o Centro de Estratégia de Recursos Naturais e Energia, e que é um parceiro da BVE até hoje. Para você ter uma ideia, a sede da BVE, né, local, né, de uma forma representativa para o Nordeste aqui em Natal, fica justamente lá na sede do CERN até hoje. Evidentemente, hoje eu estou desincompatibilizado lá das atividades associativas em geral e exerço, então, o meu mandato desde 2019, tendo sido nomeado ou eleito líder da minoria do Senado, como eu disse, desde 2020, final de 2020. E com essa base, né, que não é só de interesse, mas também de estudo, e muito tempo aí conversando com todos vocês que fazem parte da BVE, já vários eventos, tenho tentado participar sempre que possível, né, a gente tem tentado trazer também essa discussão para o Congresso. Antes de falar dos 2 ou 3 projetos de lei importantes que nós temos aqui, eu queria dizer assim, como é que alguém que é um simples cidadão, como todos nós que estamos aí, quando chega ao Senado, ou quando chega, eventualmente, também imagina ao governo, eu fui secretário de Energia no estado do Rio Grande do Norte, quando começamos o ciclo da energia renovável, da energia eólica, aqui no estado, foi durante esse período da nossa gestão que se instalaram a maior parte dos megawatts, hoje contabilizando aí cerca de 6 e pouco gigawatts já no Rio Grande do Norte, estado líder na produção de energia eólica no Brasil. Como é que uma pessoa se sente ou vê esses setores? Às vezes eu tento me distanciar dessa parte onde eu acabei me entrosando mais com o setor para tentar ver como é a visão leiga, digamos assim, de um parlamentar ou de um membro do governo sobre a eletromobilidade. E quero começar descrevendo isso, porque isso faz com que todos nós tenhamos uma noção do que é preciso ainda percorrer. Eu considero, fiz um rascunho aqui rápido sobre isso, tentando me distanciar, como eu disse, simulando um certo distanciamento desse segmento, que as pessoas trabalham, em geral, em
4 ou 5 dimensões em relação à eletromobilidade. A primeira é aquela tradicional, que todos vocês já enfrentaram, a perspectiva do usuário, do consumidor, né? Aquele negócio, é viável, não é, vale a pena, é caro, é barato, aquela aceitação do consumidor. Então, a primeira preocupação do gestor público, do parlamentar, é isso realmente está na agenda? Isso faz diferença? A discussão disso interessa ao meu eleitor? Porque nós, o setor, vê como consumidor, como usuário, né? Consumidor no sentido de comprar seu próprio equipamento, usuário no sentido do transporte público, mas o parlamentar, o governo, normalmente ele olha da perspectiva social e política, que é assim, o meu eleitor está interessado nisso de fato, ou eu vou estar levantando um assunto completamente antecipado, precoce, de forma extemporânea, etc. E tal. Eu acho que nós todos já superamos essa primeira barreira, essa dimensão. Praticamente todos os parlamentares, e conheço um a um, e converso com um a um dos senadores, meus colegas, senadoras também, a senadora Simone Tebet parece que também estava envolvida aqui com a participação, mas com todos eles eu converso, com todos eles, felizmente, a forma de fazer política me permite dizer claramente, ter a minha própria pesquisa de opinião, do alto do conhecimento de cada um deles, como disse, que todos, de alguma forma, já foram defrontados com o desafio de falar ou de, pelo menos, dar alguma opinião sobre a eletromobilidade, sobre hibridização de veículos, e obviamente, também já de arrasto de biocombustíveis, enfim, do lado do consumidor, como é que se faz uma transição, digamos, energética também. E esse é um assunto, sim, que interessa. Por isso, nós, orientados, inclusive, pelo nosso ex-presidente Lula, viemos aqui tentar dar uma orientada no como a gente pensa esse assunto e, evidentemente, abrir a disponibilidade para receber as sugestões, como já temos, inclusive, feito em relação a projetos de lei que estamos relatando ou tratando lá, e a ABV sabe disso. Então, a segunda dimensão, e claro, dentro dessa dimensão do usuário, nós temos as subdivisões clássicas, né? Leves, pesados, levíssimos. Então, em cada desses segmentos, a percepção do usuário, seja uma empresa ou um indivíduo, sobre a eletromobilidade, e isso já tem vários levantamentos, e claro, para os parlamentares e gestores, isso já chega como um assunto, sim, de uma prioridade, um nível de prioridade bastante importante, diferente de anos atrás. A segunda dimensão, que eu imagino, é aquele questionamento tradicional. O que é viável, de fato? Tudo bem, é legal, é bom, tem gente que já opera essas coisas, tem muitas empresas já trazendo e fabricando até veículos, as pessoas têm níveis diferentes de conhecimento disso, via mídia e tal, mas elas sabem que isso já é posto, né? Agora, o que é viável e o que não é? Dentro da questão de se é bateria, se é híbrido, se é plug-in, se é célula combustível, toda essa coisa ainda não é tão clara, né? Então, essa é uma perspectiva que, inclusive, eu não diria que por mal, mas ela é sombreada, né, ou confundida, no bom sentido, pela própria disputa, né, entre rotas tecnológicas, usuários, produtores, stakeholders em geral, inclusive não só do setor, mas de outros setores, como o próprio setor clássico de combustíveis, o setor de biocombustíveis. Eu sempre me lembro com o Adalberto, uma vez que fui à fábrica e ao centro de pesquisas da Chrysler, Fiat Chrysler, aqui em Pernambuco, próximo a nós, e que eu me lembro que todo mundo ali estava muito entusiasmado com a questão de que o veículo híbrido seria o veículo ideal para o Brasil, porque comportaria o uso do biocombustível junto com a eletromobilidade, então a convergência era bem fácil, e que outros tipos de veículos e outros tipos de rotas não seriam tão apropriados, não é, para o no sistema que já existe no Brasil e por tudo que isso já representa em termos de empregos, estruturas já posta e tal. Então, esse aspecto da viabilidade técnica, econômica e social, eu diria que é a segunda dimensão importante de análise para um parlamentar neófito, para um gestor neófito, eventualmente, que esteja olhando para isso. E eu estou falando assim porque, se estamos falando de plano de governo, não podemos falar em coisas
ultra técnicas e ultra específicas, porque quem vai analisar um plano de governo é um cidadão comum. Então, quando eu digo neófito, leigo, etc., é porque essas pessoas, a maioria, são as que vão olhar para as linhas diretrizes de um plano de governo e analisar se faz sentido ou não e tal. Alguns, pouquíssimos irão se debruçar sobre aquilo para abrir aquilo, que sequer no Google ali, para procurar alguma coisa mais específica. Mas, então, essa é a segunda coisa. A terceira dimensão, essa é muito interessante, porque ela é eminentemente de gestor e de parlamentar, né? Todos nós, né, e eu agora me incluo já do outro lado, porque tomo dessa barreira, consigo enxergar, nos preocupamos mais tarde, quando nos deparamos com uma nova fronteira, um novo segmento, vocês já imaginam com o quê, né? Tributação, né? O cara já olha, bota aquele cifrão, diz, o que é que eu posso ganhar, como é que o meu estado, meu município, como é que o governo federal, como é que o fisco, né, olha para esse segmento, aonde que a oportunidade, qual é o tamanho disso, já pergunta quanto emprego isso gera, quanto isso arrecada, quem paga que imposto, como é que funciona essa cadeia produtiva, para vislumbrar ali formas de participações governamentais, como em qualquer setor. Você se lembra quando houve o descobrimento do pré-sal, que o presidente Lula chegou a anunciar em 2006, né, a autossuficiência, todo aquele processo. Levaram 2 anos os governadores disputando os royalties e as participações do pré-sal. 2 anos ficaram ali naquela queda de braço, né? Então, isso aí, infelizmente, não é só no Brasil, é uma questão natural, né, desses processos políticos. Às vezes até parar o processo por não saber exatamente como tributar. Então, é um desafio que o setor tem, que é quando deparado com esses dilemas, ajudar, digamos assim, esses gestores e esses legisladores a cruzar aquela linha do impasse, né? E tentar buscar soluções que sejam um consenso entre quem arrecada e quem paga esses impostos. Isso envolve, claro, a grande questão aí, que volta e meia surge nos fóruns da eletromobilidade, a importação de veículos, mas não só isso. Envolve também o lado bom do processo tributário, que é a discussão sobre incentivos, sobre fomento, sobre ciência, tecnologia e inovação, sobre intercâmbios tecnológicos com outros países, enfim, transferência de tecnologia, transferência de know-how, tudo isso está nessa dimensão, eu também colocaria nesse grande capítulo eminentemente governamental, que é o da tributação e da institucionalidade. A quarta dimensão, ela é extremamente interessante, e a palestrante que me antecedeu, eu ainda peguei o restinho aqui da apresentação, estava justamente falando das cidades que já têm roadmaps, né, para implantação, e isso envolve a modernização do transporte público, por um lado, e aí nós estamos falando mais dos gestores locais do que dos gestores federais, mas também deles, e principalmente dos parlamentares, reguladores, agências, etc., tanto no nível federal quanto estadual e municipal. Modernização do transporte público é um lado, e a parte do transporte competitivo, da locomoção, da mobilidade, em geral, seja ela a individual, né? E eu vi agora aqui um relatório da BVE ressaltando o Brasil como 71º colocado no ranking da chamada taxa de motorização, que é uma taxa individual, claro, é um parâmetro importante, mas ele também meio que segrega uma questão só, que seria quanto cada pessoa tem, ou quanto cada população tem de taxa de motorização, ou seja, de veículos por população total, né? É um parâmetro válido, mas se você pensar num país eventualmente pequeno, geograficamente, que tem um bom transporte público, estar abaixo nesse ranking não é tão ruim assim. Num país como o Brasil, eu reputo que sim, porque não é ruim, aliás, não é bom. Por que não é bom? Porque o grande desafio do transporte público nacional, primeiro, é se organizar nas cidades, e aí aproveito para mencionar a minha condição de relator atual do marco legal da mobilidade urbana. É diferente da questão lá, Alberto, da gente ser relator da outra lei que envolve a eletromobilidade. Esse é o marco legal da mobilidade urbana todo, né? E que nós temos dirigido, inclusive conversando com os stakeholders desses setores, eminentemente a CNT, que é a que mais poderia apresentar resistência, mas temos falado e incutido
a eletromobilidade como o caminho único para a resolução do problema da tarifa do transporte público. Somente só através da eletromobilidade, e eu aprendi isso com vocês quando candidato a prefeito de Natal, fiz uma proposta inovadora de gratuidade total do transporte público em 10 anos, baseado na eletromobilidade. Nós achamos que esse é o único caminho para a gratuidade do transporte público. E por que eu falo da gratuidade do transporte público com os empresários de ônibus? Porque nem eles mais acreditam que o sistema atual de tarifação baseado apenas no preço da passagem seja viável no longo prazo. Tanto é verdade isso, que em praticamente todas as capitais brasileiras você tem problemas grandiosos, reconhecidos e até mafiosos relacionados com concessões de ônibus. Então, esse modelo faliu, acabou, morreu. É preciso pensar em outros modelos, em outros tipos de receita e, sobretudo, premiar o usuário final com o que ele já tem, mesmo com problemas aqui e acolá, na educação, na saúde e na segurança, onde existe uma base pública e gratuita e, em cima dela, você pode, eventualmente, precisando contratar incrementos, aprimoramentos. Mas você tem uma base geral para todo cidadão, todo e qualquer usufruir. Transporte público, mobilidade, é um direito constitucional, não é só o serviço público, quando contratado em termos econômicos, ele é um direito garantido pela Constituição e, no Brasil, ele está muito aquém dessa característica de ser essa coisa acessível e universal. Então, eu acredito que a eletromobilidade é um vetor importantíssimo, mais do que importantíssimo, eu acho que é o único, crucial vetor nesse sentido. O presidente Lula tem esta compreensão e temos esse objetivo em comum de solucionar, desengripar o setor do transporte público, utilizando como ferramenta principal a questão da eletromobilidade. E no caso dos transportes individuais e até no transporte mesmo competitivo para o Brasil exportador de grãos, o Brasil exportador de minérios, né? Falamos também do transporte ferroviário e, por que não, também do rodoviário, compondo com outras fontes possíveis. Fala-se hoje como mais próximo substituto o gás natural, o biogás, né? O biometano para os caminhões. Para os trens já se tem a possibilidade de contar com a hibridização elétrica e é muito importante essa possibilidade, porque nós vamos desenvolver o setor ferroviário de novo, com base no marco regulatório das ferrovias, do qual eu também vim a ser relator nessa última legislatura. É um projeto original do senador José Serra, que é de São Paulo, com quem a gente trabalhou muito bem entre os gabinetes, trabalhando mesmo na oposição do governo, na construção desse marco com o próprio ministro Tarcísio, em cima da questão da revitalização das ferrovias, propiciando um novo regime de outorga, além do da concessão, que é um regime mais rígido, como vocês sabem, e que exige a devolução final dos bens no final da concessão. No caso da autorização, nós vamos poder autorizar ferrovias menores, ferrovias vicinais, ferrovias até privadas ou privativas para cargas, para desagregação de carga ou para captação, né, de pontos diferentes de cargas em várias situações que já se caracterizam no Brasil e que não tinham um marco legal para definir. Então, aí também há a oportunidade de entrada e de discussão sobre a eletromobilidade, sem dúvida nenhuma. Então, por último, a questão, a quinta dimensão, que é essa da segurança energética. Eu me lembro um desses salões do automóvel elétrico, né, eu fui chamado por vocês para fazer uma palestra ainda como consultor da área de energia sobre a capacidade que o setor, na época, havia muita dúvida, a própria DVE não tinha esse levantamento, e eu fiz um levantamento da capacidade do setor elétrico de, sim, acolher uma conversão, até uma simulação quase impossível, né, mas uma conversão abrupta e geral do Brasil ao modal ou à eletromobilidade no modal rodoviário, né? Ou seja, todos os carros, num toque de mágica se convertessem, como é que seria a resposta do sistema elétrico? E hoje sabe-se muito bem que confortavelmente nós absorveríamos, coisa que nem é tão preocupante, porque a nossa conversão se dará, de fato, de uma forma muito mais gradual e racional do que um passe de mágica, como foi no caso do Proálcool. Mesmo assim,
com todas aquelas dificuldades lá na década de 70. Portanto, eu queria simplesmente finalizar aqui, não sei se já estou passando do tempo, mas dizer que esses stakeholders todos, né, de montadoras, as associações de classe, aos sindicatos, dos fabricantes de componentes, ao setor elétrico, do pessoal da educação, capacitação, o pessoal das agências reguladoras do governo, o pessoal de fomento à inovação, do P&D, as startups, né, que, nesse caso, como foi mencionado antes também, a questão dos aplicativos nas cidades, né, a criatividade em cima de apenas uma matriz, que seria simplesmente um aplicativo de chamada de um transporte público ou de um compartilhamento. Tudo isso está passando por, e vocês sabem melhor do que eu isso, está passando por uma fase de transfiguração, né, de comportamento. As pessoas, né? Eu, por exemplo, estou falando agora aqui para vocês de uma cidade chamada Campo Grande, no interiorzinho do sertão do Rio Grande do Norte. Aqui atrás estão os documentos da prefeitura toda, né? Uma cidade como essa, nós no mandato temos a preocupação que ela se integre imediatamente nas discussões urbanísticas, de infraestrutura, de comportamento, se não da eletromobilidade, pelo menos da questão de compartilhamento e do last mile individual em prol de pelo menos uma ou duas linhas e rotas de transporte coletivizado, eficiente, racional e, eventualmente, até gratuito, como eu disse. Então, é nisso que nós estamos trabalhando, no marco da mobilidade. Esse marco tem autoria original do senador Anastasia, que me passou, ao ir para o TCU, essa missão pessoalmente, como se fosse um bebê. Foi um gabinete que disse: olha, eu queria que você relatasse esse projeto de minha autoria, porque nós achamos que você terá essa responsabilidade de tanto falar nessa questão das cidades, do transporte público e da eletromobilidade. E nós vamos trabalhar nisso. Há também, e por justiça é preciso falar nisso, há também um projeto de lei, que é o 2461, de autoria do nosso colega senador Jacques Wagner, que foi estruturado conjuntamente com o nosso pessoal do nosso gabinete, e nós temos trabalhado para tratar dele na condição de relator, porque aí poderíamos trabalhar os dois projetos, o marco da mobilidade em geral e a lei da mobilidade elétrica, que instaura um programa chamado Move Brasil, que é um apoio à transição tecnológica e com data limite de 1º de janeiro de 2040, e também um marco legal básico para a recarga veicular, como um ponto de partida para esse debate grandioso. Evidentemente, deixo-os aqui à vontade para, eventualmente, fazer um questionamento, mas quero dizer e asseverar aqui a todos vocês que, dentro da programação de governo, da aliança em torno do presidente Lula, que envolve, claro, o vice-presidente Alckmin e todos os partidos coligados e associados nesse esforço, agora pela eleição de 2022, que nós temos, sim, a eletromobilidade na pauta e de forma muito destacada. Ela é um dos caminhos principais para a transição energética que o Brasil não só deverá seguir, como deverá liderar. Eu tenho dito sempre que o Brasil já é um país em meio caminho da transição energética, porque já é a matriz energética mais limpa e mais renovável dentre as grandes economias mundiais, e por isso ele tem um edge, né? Ele tem um handicap aí para chegar na frente, para liderar todos esses grupos de países, né, que estão nesse curso, e o Brasil não pode deixar de estar à frente desse tempo, porque quem está à frente, eu sei pela experiência que tivemos no Rio Grande do Norte, que antes de 2009, 2008, não tinha nada de eólica, e em pouquíssimo tempo, uma política séria, com a integração entre os agentes, com agilidade em todos os processos burocráticos, sem irresponsabilidade, mas com metas a bater e sabendo onde quer chegar, é possível sair do zero, sair de um estágio relativamente atrasado, que a gente às vezes acha que se encontra, para ser, sim, líderes mundiais no processo, não só de fabricação de equipamentos, ou de exportação, ou de importação, ou de uso, mas do convívio geral, da mudança de comportamento que esse setor, que essa matéria exige. É isso, obrigado, pessoal. Senador, muito obrigada.
Obrigada pela sua participação, acho que muito importante a sua fala, né? Nós estamos aqui, a BVE, que representa toda a cadeia produtiva, né? Nós estamos aqui no Instituto de Engenharia, que representa toda a parte técnica, engenharia, de desenvolvimento no país, né? E esses 5 pontos que o senhor levantou nos dá um caminho, né? Do que nós precisamos discutir, o que nós precisamos apresentar de proposta, né? Nesses 5 pontos principais que foram colocados aí, né? A gente discute muito que falta política, falta isso, mas tem uma fala muito interessante que falta a gente falar mais sobre todos os pontos, né? Sobre as dificuldades, sobre as facilidades e principalmente sobre as oportunidades. Acho que esse é um ponto fundamental aí. Acho que quando a gente fala em eletromobilidade, a gente está falando em oportunidades mesmo e acho que pode contar principalmente com a BVE Instituto de Engenharia, para sermos aí provedores de informações, né? Para poder lhe passar aí quais são essas demandas, né? O que a gente está sentindo na pele aí para avançar com a eletromobilidade. Eu gostaria, se eu tiver tempo, para 2 perguntas que a gente vai abrir, serão perguntas aí institucionais, se o senhor me permitir. Eu queria abrir aqui para o presidente da BVE, que é o Adalberto Maluf. Queria pedir para ele fazer algum comentário, uma pergunta, e, na sequência, o Alberto Epifani, do Instituto de Engenharia. Olá, boa tarde, senador Jean Paul Prats, meu amigo, obrigado pela nos brindar mais uma vez com a sua visão extremamente holística e integrada da mobilidade. Talvez muitos aqui não saibam, mas o senador Jean Paul Prats foi o idealizador da Frente Parlamentar em Defesa da Eletromobilidade, além de ser um dos maiores, provavelmente o maior especialista no Senado de temas energéticos, de temas associados à energia elétrica, eletromobilidade, né, muitos projetos aí, espero que a BVE continue e possa contribuir cada vez mais, né. E, senador, nesses 2 dias a gente teve algumas apresentações que mostraram como o mundo vem fazendo política pública muito forte, muito integrada, seja para políticas industriais, para o setor produtivo, seja também políticas públicas para alavancar e dar escala para alguns setores. A gente ouviu ontem o representante do candidato Ciro Gomes, né, que trouxe alguns aspectos relacionados a essas possíveis políticas industriais, essas políticas mais integradas, né? E a gente gostaria de ouvir um pouco do senhor, como o senhor vê. Eu sei que já teve essa conversa com o presidente Lula sobre o tema da eletromobilidade, sobre o tema da sobrevivência da indústria, né, automotiva no Brasil. A gente sabe que o presidente Lula tem um histórico aí de vida, né, associado ao setor lá do ABC. Então, como o senhor enxerga esse futuro, né, eventualmente com a eleição do presidente Lula, o que o setor pode esperar em relação à política industrial e política de promoção da eletromobilidade no país? E obrigado mais uma vez. Obrigado, Adalberto. Você sabe que aqui tem portas abertas para todos vocês. Nós estamos sempre aqui à disposição e trabalhando, inclusive, né, nesses projetos que eu mencionei. Olha, o presidente Lula, inclusive eu estou aí devendo o encontro com a BVE, com você, Adalberto, para trazer ali uma visão rápida, claro, porque dentro desse período de campanha é muito difícil, mas mesmo assim eu estou tratando de levar algumas rápidas doses diretas, né, não só através de mim e de outros, mas diretas dos setores importantes que não faziam parte, principalmente esses que não faziam parte da agenda na época que ele presidiu o país. Então, é natural, né, que a gente imaginasse, né, que vocês, claramente, né, o setor da eletromobilidade, poxa, mas o que será que o Lula sabe disso aí? Será que ele ainda se dá conta? Será que ele ainda está falando da mamona e tal? Não é. Então, ele hoje está totalmente atualizado, ele tem a perspectiva correta, inclusive da disputa, dos equilíbrios que nós temos que enfrentar com a questão do biocombustível, com a questão do próprio petróleo, né, o setor de petróleo, com a questão do pré-sal, a questão da petroquímica, né, a própria participação
da Petrobras nessa transição, nesse processo, mesmo apesar a meu ver, infortunada venda da BR Distribuidora, e faço aqui o destaque de que não tem culpa quem compra, tem culpa quem vende, né? Eu não tenho absolutamente nada, pelo contrário, com a empresa Vibra, nós temos uma belíssima relação e temos certeza que eles têm muitas visões importantes, interessantes a aportar hoje como empresa do setor de revenda, né, e distribuição de combustível. Mas acho que para a Petrobras foi ruim, né? Com a empresa integrada no petróleo, não faz sentido, para fazer caixa, rifar o pé dela no mercado. Então, tem feito essa crítica de forma bastante construtiva, civilizada, não panfletária, absolutamente, mas apenas no sentido de ver outras empresas em igualdade de condições que não fizeram isso, né? Então, assim, é óbvio que através da BR, né, da então BR Petrobras, você teria mais condição e mais canais para justamente participar desse processo. Mas isso não é perdido, não é um jogo perdido. Nós temos certeza que a empresa conseguirá voltar para esse segmento sem causar trauma, sem absolutamente, por favor, não leve para o lado da restatização, não é nada disso, mas simplesmente caminhar um caminho, uma trilha de retorno à proximidade do consumidor final do combustível, que na verdade não é um consumidor de combustível, é um consumidor de mobilidade. Né? E o novo mundo vai enfrentar a compra da mobilidade, não a compra de um carro, a compra de uma passagem de ônibus. Ele vai querer se mover de forma mais racional, eficiente e sustentável que for possível para ele naquele trajeto, naquele ambiente que ele está. Então, esta visão é, sim, de conhecimento e mais de conhecimento, de prática, né? De vontade de implementar por parte do presidente Lula e das pessoas que com quem temos discutido o plano de governo. É essa visão que a gente tem tido, principalmente em termos de política pública, no sentido de ajudar as cidades nesses processos desafiadores de infraestrutura, de mudança de hábitos, contratação de outorgas, de estruturação das cidades para essa nova realidade, inclusive no sentido de geração de energia remota, da geração da GD, né, da geração distribuída especificamente para o caso de alimentação de frotas, né? Então, assim, nesse ponto aí, chegar ao consumidor final, há uma consciência geral de que essa mudança já está aqui entre nós, não é uma coisa do futuro, não é nada de professor Pardal. Há também, naquela dimensão que eu mencionei, que é eminentemente governamental, uma discussão firme no sentido, claro, da tributação adequada, não coibidora dos investidores, dos investimentos, mas também da questão de uma preocupação com essa transferência, intercâmbios tecnológicos que nos permitam ter fábricas, ter cadeias produtivas, não só de fábricas de veículos, como de componentes e tudo mais, aplicativos, dar oportunidade a essas startups, estabelecer linhas gerais de funcionamento dessas coisas para que elas não conflitem umas com as outras também. Isso tudo sempre tem que estar numa instância superior. Por mais que a gente evoque e se agrade das forças de mercado, e nós, a esquerda moderna, não pode absolutamente jamais negar as forças de mercado e os efeitos que as forças de mercado trazem para as coisas e para as pessoas, mas há um momento em que tem que haver uma instância arbitral, não arbitrária, mas arbitral superior, que diga, olha, tem algumas dimensões aqui que têm que ser analisadas e tem que falar umas com as outras, né? Tem que ter determinados padrões, tem que ter evoluções em determinado sentido, e, eventualmente, até políticas não protecionistas, mas indutivas ao desenvolvimento de indústria local, por uma questão até mesmo logística, competitiva, de alcance da mão, né? Então, isso também está presente fortemente nessa diretriz que certamente vocês lerão ali das entrelinhas e verão refletidos aí também o setor da eletromobilidade. E a questão especificamente da segurança energética, eu mencionei aqui rapidamente, e essa então está presente em cada discurso que ele faz, inclusive fora do contexto da área de energia, né? Ele tem falado dessa questão de abrasileirar o preço do combustível, e que esse termo abrasileirar, ele é justamente colocado propositalmente com a habilidade retórica que o presidente Lula desenvolveu ao longo de tanto tempo, para não dizer algo que seja interventivo, próximo de um congelamento ou de uma saída
uma decolagem da realidade do mercado internacional do petróleo, não é isso, mas também não é a gente se submeter a uma política de paridade de importação, porque PPI não é paridade internacional, PPI é paridade de importação. É um combustível de fora, trazido ao Brasil, com as despesas de importação, frete e colocação no ponto lá de uma refinaria brasileira, como se ele ali não tivesse sido produzido, quando de fato é produzido ali. Então, este reflexo, que é basicamente para manter uma certa competitividade no mercado pequeno proporcionalmente ao mercado brasileiro, que é o resíduo que a gente ainda precisa importar de alguns produtos que ocasionalmente, de acordo com a demanda, aumenta para 20 e poucos %, mas normalmente está em torno de 10% para a gasolina, para o diesel, e mesmo assim em regiões específicas, em pontos específicos do Brasil. Então, para, teoricamente, resolver esse problema, eu sempre digo que é o rabo abanando o cachorro, né? Você traz contamina todo o 100% do mercado de combustível de maneira a simular uma situação onde o Brasil é um importador de tudo, tanto do óleo quanto dos produtos derivados de petróleo. Isso atinge o setor de mobilidade, isso dificulta também muito a questão da discussão com a eletromobilidade na base. Essa preocupação da brasileira ao preço não passa por nenhum tipo de medida drástica, traumática, não de mercado e, sobretudo, não passa por reduzir ou afetar a rentabilidade da Petrobras como empresa estatal mista que capta dinheiro no mercado de ações. Então, isso é uma coisa também que eu aproveito aqui, um parênteses, eu sei que não tem tanta ligação, mas a Petrobras restou como único, digamos, vetor estatal importante para fazer diferença em um setor que é diretamente não competitivo, mas integrado à eletromobilidade, que é o setor do petróleo. Então, é inevitável falar dela. Portanto, toda essa visão, tenho uma certeza que está presente, é uma visão moderna, uma visão de futuro, e, para terminar, não é absolutamente um retrocesso ao passado, não é uma coisa, eu vou fazer tudo o que eu fazia lá atrás, na época que eu governei. O presidente Lula tem total consciência de que o Brasil de hoje, o mundo de hoje, é completamente diferente pela rapidez das transformações, da informação, tudo que vocês sabem, hoje totalmente diferente do país que ele governou lá atrás. Então, ele tem essa consciência e esse radar ligado para tudo que está de novidade colocado como novo horizonte, como novas fronteiras para o investimento e para o usuário, para o consumidor eleitor. Então, isso pode ter certeza que é uma tônica dessa nova visão, desses novos diretrizes do programa de governo. Perfeito, senador. Obrigada aí pela resposta. Agora eu convido o Roberto Stefani aí para falar um pouquinho, fazer a pergunta representando o Instituto de Engenharia. Muito obrigado. Boa tarde, senador. O senhor citou aí a questão da mobilidade urbana, que a gente sabe que é basicamente dividida entre o transporte individual e o transporte coletivo. A eletromobilidade para o transporte individual é uma opção individual. O cidadão vai lá, compra o veículo e arca com o custo operacional dele, a manutenção, etc. Na questão do transporte público de passageiros, aqui na região metropolitana de São Paulo, que a gente conhece um pouco melhor, provavelmente no Brasil é parecido, não é tão diferente. Aqui você tem, da totalidade de viagens produzidas, metade é feita por sistema estrutural de alta capacidade, digo, metrô, CPTM, etc. E a outra metade é feita através de ônibus. Bom, no caso do município de São Paulo, esses ônibus que fazem, são cerca de 11 mil ônibus. Se você substituísse por veículos elétricos, a gente percebeu hoje de manhã que o custo de um veículo elétrico é 3 vezes maior que o custo do veículo a diesel. Bom, quando você calcula a tarifa, você aplica esse custo, ou seja, você coloca o valor desse veículo para poder fazer quanto custa o quilômetro produzido do sistema. E isso vai resultar na tarifa. Hoje, no município de São Paulo, a tarifa atual, por volta de R$ 4, R$ 5, você tem um subsídio anual por volta de 4 bilhões.
na hora que você subir o valor do veículo, esse subsídio tende a aumentar. Essa era a grande discussão de manhã. E me surpreendeu na sua fala que você falou que a questão da eletromobilidade passa necessariamente pela tarifa zero. Eu queria entender como é que é esse mecanismo. Alberto, verdade. Para quem olha à primeira vista, parece coisa de maluco, né? Você diz, poxa, mas eu já estou tão longe da viabilidade com a tarifa pagando, imagina ela grátis, né? É porque tem um contingente aí que a gente sempre falha em examinar. Veja, você falou de uma parte, ele está incluído, não vamos nem discutir essa questão de repassar equipamento depois e tal, da amortização, da prestação. Vamos considerar só o preço aqui para uma coisa simples, uma simulação simples, aquisição, como você diz aí, 3 vezes, 4 vezes a mais. Realmente, nesse primeiro componente, todo mundo sabe, inclusive em outras indústrias, em outras áreas, que a tendência deste equipamento, quando ganha escala, quando você tem uma certeza de produção e de consumo daquele produto, a tendência da evolução tecnológica é que isso vai baixando. Então, este é um componente alto, porém com viés de baixa muito acelerado. Tá? Vamos tirar um exemplo claro da questão da energia eólica mesmo, da energia solar nas nossas casas. Quando um tempo atrás você fazia um orçamento desse, era totalmente impossível colocar, e hoje é super tranquilo. Né? Então, este é um componente, como eu disse, de valor alto, porém com uma tendência, um viés de baixa e de aceleração muito grande. Que o outro componente que você tem da tarifa, que é muito importante, de fato é o combustível. Tá? Vamos tirar a mão de obra, que a mão de obra iguala, né? Mais ou menos igual, motorista, tocador, tal, toda a estrutura de mão de obra é mais ou menos parecida. Mas combustível é um componente doloroso. E, nesse caso, o elétrico, obviamente, é grandemente vantajoso. Então, ao longo, não no momento inicial, mas ao longo de um fluxo de caixa, de uma vida útil, que também é alterada entre veículo combustão e veículo elétrico, ou veículo diesel e veículo elétrico, né? Ao longo de um tempo de vida, certamente o elétrico faz gol. E onde ele faz gol também, segundo me consta, na manutenção. Né? Então você já tem 2-1 aí nesse processo, um com viés de baixa, 2 com viés de melhora, né? Portanto já é um 2-1 com viés para ainda ficar melhor. Mas tem um outro componente que faz parte desse processo, que não diz respeito à máquina em si, diz respeito ao que eu disse, e esse está na nossa mão agora, na relatoria do Marco de Mobilidade, diz respeito ao modelo regulatório, né, e de outorgas do serviço público, especificamente do transporte público. Por quê? Porque nele, atualmente, é impossível o concessionário ou o outorgado em geral, de autorização, permissão, auferir outras receitas. Então, ele não tem outras fontes de receita. Quando você faz a simulação do subsídio, você não considera isso, porque simplesmente isso é proibitivo hoje. Não existe a hipótese de você, ao refazer toda uma malha rodoviária com uma ótica de tarifa passe livre, pelo menos na parte troncal, que você chamou da alta capacidade, ou pelo menos de convergência para isso, porque, lembrem-se, eu estou falando de tarifa zero ao longo de uma década, em alguns lugares e em alguns percursos. Eu não estou falando de tarifa zero no dia seguinte, pelo amor de Deus, isso é impossível. Mas ao longo de um processo planejado devidamente, com possibilidades de adaptação e de arranjos, né, de calibragens ao longo do período, sem ser um compromisso fixo, etc., é possível que este subsídio, que sempre irá existir, mesmo no modelo gratuito, seja substituído por um complemento, não é, de receitas diferentes. Por exemplo, uma cidade média, vamos pegar a média, não precisamos pegar São Paulo e Rio com as complexidades que ela tem, mas uma cidade média, em que você reconfigura os equipamentos urbanos, as rotas e as desagregações de passageiros para a última milha, já confiando no transporte individualizado, porém apenas ali no bairro. Né? Então, se você tem os pontos de ônibus tradicionais como hubs de troca, de baldeação entre a sua motoneta elétrica, bicicleta elétrica, ou o que for, ou até motoneta mesmo normal, e você pula dentro do ônibus e pega aquele percurso maior, todo grátis, como se fosse um elevador, né? E ali dentro tem internet,
tem televisão projetando coisa de anúncio, tem anúncio fixo, tem, sei lá, you name it. Então, ser criativo nesse processo. No próprio hub, também ali você tem um reforço de segurança, você tem um barzinho, o cachorro-quente, a Coca-Cola. Se todo esse sistema, como no de trens, for licitado e for também da responsabilidade das empresas diárias, elas terão outras receitas. E aí você cobre boa parte desse gap do subsídio. Não quer dizer que você vai tirar o subsídio, não. O subsídio para transporte público vai existir sempre, na minha visão. Porque não é um serviço público comum, não é uma mercadoria. É um direito constitucional que tem que atender ricos e pobres, principalmente pobres. Então, essa é a nossa visão e eu acho que é possível. Como detalhadamente fazer, cada região, cada metrópole e cada mesmo cidade pequena irá ter que ser o seu modelo. Nós, para fechar aqui, temos no mandato, e a Adalberto sabe, temos trabalhado com a BV nisso, uma vontade de ainda, antes de terminar a legislatura, encaminhar para uma próxima, dois modelos. Um modelo básico para prefeitos de cidades pequenas e um modelo básico para prefeitos de cidades médias, de maneira a ajudá-los a pensar modelos de transporte público nessas cidades. Eu acredito que é mais fácil começar dessas cidades pequenas e médias para as grandes do que o contrário. Mas pode ser que eu esteja errado. Agora, para mim, como sou de um estado pequeno, que só tem cidade média e pequena, eu preciso trabalhar nessa seara. Então, pelo menos essa nossa parte, a gente pretende fazer. Obrigado. Muito bem, senador. Muito obrigado aí pela participação. Eu não sei como é que o senhor está aí de tempo. A gente tem mais duas palestras aqui para acontecer. Eu queria só fazer um comentário aqui muito rápido, né, sobre essa questão do subsídio, do ônibus custar 3 vezes. Nós fizemos um estudo para a cidade de São Paulo e muita gente acha que se você está pagando 3 vezes o ônibus, você vai aumentar 3 vezes o subsídio. Não é verdade. O impacto de você trocar toda a frota de ônibus de São Paulo para elétricos tinha um impacto de 5% no custo do sistema. Porque o custo do sistema está mão de obra, terminais, quer dizer, é tudo, né? Então, você trocar o ônibus, nós fizemos todo o estudo feito com base na cidade de São Paulo, representaria 5% na época, né? Hoje eu nem sei, deve estar até melhor em função do aumento do diesel, né? Então, acho que é isso. É isso. Não, eu tenho que seguir na estrada aqui, mas eu queria deixar essa mensagem de otimismo, de positiva, que, nesse caso, apenas que a gente se lembre, quando for afrontado por esses argumentos mais, digamos, conservadores ou retrógrados, dessa transição impossível, né, caríssima e tudo isso, que todas as outras tecnologias sempre enfrentaram esse tipo de estigma, né, inicial. E elas vão vencendo pela escala, pela tecnologia, pela evolução tecnológica, pela conscientização das pessoas, pelo fato de ser tecnologias normalmente mais sustentáveis, mais limpas, e principalmente, eu acho que esse é o assunto, é o aspecto que às vezes é esquecido, que é a criatividade na implantação. Às vezes a gente é muito criativo em criar máquinas novas, aplicativos, coisas sensacionais que se fazem, mas a gente não é, infelizmente, criativo na gestão pública e no legislar disso. É preciso ser mais criativo e mais livre nesse processo, não é? E deixar, por exemplo, que uma concessão de ônibus seja, de fato, uma concessão de mobilidade, de serviço de mobilidade. E o cara resolve como ele vai fazer, entendeu? E você diz, olha, eu tenho tanto aqui para te dar, todo ano eu vou te dar tanto. E você vai resolver isso aqui. Você tem que levar pessoas do ponto A ao ponto B, né? Eles vão ter que se desagregar nos bairros para chegar em casa, na comunidade, não sei o quê. Você tem que pensar esse problema aqui e me entregar uma solução, e aí você vai encontrar. Então, basicamente é assim que eu vejo. Se a gente deixar, ficar pensando coisas novas, tecnologias novas, máquinas novas, com cabeça velha, não encaixa. Porque a forma de contratar a eletromobilidade no transporte público é totalmente diferente da forma da concessão usual, com o cara com tarifa calculada em cima do litro de diesel. O cara fica circulando para gerar mais histórico de preço, para depois reivindicar a tarifa. Isso é totalmente contraproducente para todo mundo, inclusive para o empresário. E é por isso que a CNT tem nos apoiado. Eu fui lá, inclusive, e disse, olha, eu vou preconizar isso aqui. Isso aqui é radical.
isso aqui passa por eletromobilidade, isso aqui passa por tarifa zero, o objetivo final é esse. Vocês são contra isso, me digam logo que eu já saio da relatoria. Eu peço desculpa ao meu querido amigo Anastasia e saio, vocês arrumam outro relator, não tem problema, não há uma briga agora no último ano de mandato. E, surpreendentemente, estas pessoas que são representantes, eminentemente, não todos, mas eminentemente transportadores públicos concessionários, disseram, não, Jean, nós queremos isso, nós queremos pensar a solução, nós não aguentamos mais esse modelo. Nós não queremos ser confundidos com mafioso, com gente que compra voto de vereador, né? Então, a gente precisa sair disso aí. Então, é esse trabalho que nós vamos fazer aqui nesse capítulo de transporte público, estando no mandato até fevereiro e depois participando da gestão, oxalá, do presidente Lula no país. Acho que a gente tem muito a fazer na seara federal que vai ajudar a impulsionar e inspirar também na gestão estadual, interestadual, intermunicipal e municipal. Obrigado, pessoal, pela honra do convite. Vou seguir caminho aqui. Obrigada, senador. Muito obrigado pela sua participação.